Fala galera do Mundo na Bola, no vídeo de hoje a gente vai resumir a live de ontem. Na live de ontem nós falamos com muitos detalhes da mudança de posicionamento da direção do Flamengo com relação ao pagamento da construção do estádio. Nesse vídeo a gente vai tratar dos pontos principais, mas se você quiser todos os detalhes, vá no link aí que está na descrição para a live de ontem. A live a gente conta todos os detalhes, mostra todas as notícias. Aqui a gente vai dar só uma visão geral daquilo que nos parece ser algo muito importante. Antes da gente começar a falar sobre isso, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Deixar o like nesse vídeo ajuda na promoção desse vídeo, o YouTube passa a recomendá-lo para mais pessoas. Você se inscrevendo no canal, você aumenta a visibilidade do nosso trabalho, do canal como um todo. É muito importante que você assim o faça. Se você gostou do que você está vendo, não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente fala sobre a mudança de posicionamento da diretoria logo depois da nossa vinheta. Bom, nós vamos falar sobre isso por uma razão específica. Porque, recentemente, a diretoria do Flamengo tem tratado essa questão do estádio, do pagamento da construção do estádio, como uma coisa muito simples, como se não fosse um grande problema, como se o Flamengo não fosse enfrentar um grande desafio para a construção desse estádio, desse projeto. E você pode ver declarações como essa que foi feita pelo próprio Landim, junto com o candidato da situação, o Rodrigo Dunche, para a TV Bandeirantes, no programa Donos da Bola. É importante essa sua pergunta, né, para desmistificar muita mentira que tem sido falada no clube, né? Se é uma coisa que eu acho que essa administração ela tem, vamos dizer assim, é credibilidade em termos de gestão financeira. E quando chega nas eleições começa muito fake news, muita conversinha fiada, entendeu? De dizer que não, estamos tendo descontroles, não é bem assim, isto vai acabar afetando, não vai acabar afetando absolutamente nada. Vou pegar grandes números para você que a gente conseguiu tirar do projeto, né? Um projeto, um terreno como aquele ali do gasômetro custaria não só o terreno, mas o potencial construtivo, ou seja, o direito de construir o estádio, sairia por algo como 600, 700 milhões num orçamento que você fosse fazer de um projeto. Nós conseguimos comprar o terreno apenas pelo valor do terreno. A prefeitura foi grande parceira do Flamengo, porque está eliminando num projeto de lei a necessidade de pagar pelo potencial construtivo, que custaria algo como 500 milhões se a gente fosse ter que comprar isso, que a gente teria que comprar de um fundo. Ela eliminou isso, negociou com este fundo e transferiu esse potencial construtivo para outros terrenos. Isso foi feito numa grande negociação que foi feita em Brasília com a moderação da Advocacia Geral da União e foi feito um acordo. Então, com isto, a Prefeitura nos tirou do custo do nosso projeto 500 milhões. Mas, além disso, a Prefeitura está fazendo mais para o Flamengo. Ela está aprovando o potencial construtivo da Gávea e permitindo que a gente transfira esse potencial construtivo para a construção do nosso estádio. Como se fosse um dinheiro carimbado, uma ajuda financeira que a Prefeitura está dando para o Flamengo. Então, isto a gente acredita que vai ficar em algo perto de mais 500 milhões. Então, assim, do orçamento inicial do nosso projeto, quando nós levamos esse assunto para aprovação no Conselho Deliberativo, de lá para cá, nós já melhoramos o estádio em R$1 bilhão aproximadamente. Bom, as informações que o presidente Landim está passando, elas estão parcialmente corretas. Uma parte delas está errada e outra parte delas está correta. Mas todas elas, a parte que está correta, é muito positiva. Nós vamos criticar essa fala do Landim depois que a gente fizer uma retrospectiva, porque a gente vai mostrar como a situação se tornou muito simples agora, mas era muito complicada alguns anos atrás. A gente vai voltar para 2022. Em 2022, a situação era a seguinte: o Flamengo começava esse processo com o terreno do gasômetro e falava-se em terreno, em um estádio para pelo menos 80 mil pessoas. Há várias matérias na época que falavam em 80 mil pessoas. E essas matérias falavam
não apenas de 80 mil pessoas, como também o presidente Landim. Além disso, se falava em receber o terreno de graça, porque o terreno tinha muito pouco valor, como está aí na matéria do Globo. Enfim, como disse, há várias matérias que falam de um estádio para no mínimo 80 mil pessoas. Isso é fruto do comentário do próprio Landim, que no dia 22 de agosto deu essa declaração. 22 de agosto de 2022 deu essa declaração. Abre o Pix, a gente vai pagar o nosso estádio. 120 mil. Família da Nação já fez isso, o canal do Família, pô. Pra conseguir o terreno. Vamos lá, pô. Landim, a gente não merece estádio de menos de 100 mil não, cara. Mas, meu amigo, você tirou daqui, vai ter no mínimo 100 mil. Porra, isso aí, Landim, porra. Bom, em 2022, o Flamengo estava na seguinte situação. Falava-se num estádio para mais de 100 mil pessoas, mas não havia nenhuma outra grande novidade. Confiava-se muito na relação do Flamengo, à época, com o presidente da República para tentar uma ajuda. Acontece que o terreno não era um terreno da Caixa, era um terreno de um fundo de investimento imobiliário, administrado pela Caixa, portanto, havia um limite na ajuda que qualquer presidente pode dar nesse projeto. Aí nós passamos para 2023. Em 2023, a situação muda um pouco. Na verdade, muda bastante. Ainda em 2022, há uma situação importante, muito importante. O terreno, que era, como disse, era do Fundo de Investimento Imobiliário, o terreno era um dos ativos desse fundo, e o fundo estava em estado de iliquidez, ou seja, o fundo não conseguia pagar suas próprias contas. Não podendo pagar suas próprias contas, numa demonstração financeira no final de 2022, a PwC, a PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa de auditoria internacional, sugeriu a venda dos ativos por valores, inclusive, mais baixos do que aqueles que tenham sido pagos pelo ativo. Ou seja, vender o terreno mais barato para fazer dinheiro, já que, em estado de liquidez, o fundo era incapaz de pagar suas próprias contas. E aí sim, nós vamos para 2023. Em 2023, a situação muda um pouco. O Flamengo deixa, então, de falar sobre a capacidade do estádio e foca num outro ponto, a possibilidade de se tornar uma SAF. Durante o ano de 2023, em várias oportunidades, o presidente Rodolfo Landim disse, em oportunidades diferentes, que a quantidade de dinheiro necessário para a construção do estádio afetaria a competitividade do clube. Isso foi relatado em várias matérias, em vários meios de comunicação. Falava-se na venda parcial, até 30%, como está aí nessa matéria do Lance, vendia-se 30% do clube para construir o estádio. Inclusive, ele dizia que vende 30% e constrói o estádio de graça, o que não é exatamente isso, né? Ele usa exemplos de estádio, também fala do Borussia Dortmund, mas é muito recorrente o comentário. Se a gente vender 30% do Flamengo, faz o próprio estádio de graça, dizia na época o presidente Landim, em oportunidades diversas. Em algumas oportunidades, falava-se também em 25%, falava-se no modelo muito parecido com o do Bayern de Munique. O ano de 2023 foi essencialmente dedicado a falar-se sobre SAF e utilizar a SAF para a construção do estádio. Como disse, em diversas oportunidades, ele cita, ele menciona a SAF para evitar que o time perca a competitividade. E essa é uma questão que perdurou durante o ano inteiro. Daquela primeira matéria que nós mostramos em fevereiro, até no final do ano, em dezembro, quando o presidente Landim dá uma entrevista para o Rodrigo Matos e fala novamente na possibilidade de uma SAF, e fala da competitividade, fala na quantidade de dinheiro, mas sempre mantendo a situação onde o Flamengo teria a maioria das ações dessa SAF, não passando o controle para um investidor. Ele também diz, no final do ano, que uma sociedade para o estádio, ou seja, convidar um investidor apenas para o estádio, não seria uma boa ideia, já que causaria uma certa competição entre os sócios por terem vontades diferentes. O investidor, que participaria exclusivamente no estádio, teria vontade de fazer, por exemplo, um show. Priorizaria shows e espetáculos no estádio, como acontece, por exemplo, hoje no Allianz Parque, e não seria ideal para o Flamengo. Bom, as notícias falava-se muito sobre SAF em diversas oportunidades, ou seja, o ano 2023 falou-se muito sobre SAF. O tema das conversas da direção era a SAF para o estádio. E finalmente nós vamos para 2024.
Em 2024, esse assunto não mudou muito. Continuamos ouvindo muitas histórias sobre SAF e sobre a crítica que havia sobre a possibilidade de ter um investidor para um próprio estádio. Ou seja, até maio de 2024, o discurso da diretoria atual do Flamengo ainda era SAF. E, finalmente, nós chegamos na declaração que aconteceu no dia 3 de maio. No dia 3 de maio, para o Rodrigo Capello, do site GE, o presidente Landim abre aspas. Se for para fazer um estádio, é para aumentar ainda mais a capacidade financeira para eu poder melhorar ainda mais a receita de match day e conseguir melhorar ainda mais o desempenho financeiro do Flamengo. Eu vou ter que esperar um pouco mais para que a minha geração de caixa livre no Flamengo permita que eu pague o financiamento que eu tenho. Hoje, eu diria para você que se eu for fazer o estádio, ainda vou impactar o desempenho do futebol e a minha decisão é não fazer. Durante a entrevista, ele cita que a única possibilidade de fazer o estádio começando nesse ano, ou seja, em maio ou nos próximos anos, mas com a situação financeira do Flamengo, é fazer uma SAF. Essa posição muda pela primeira vez no dia 27 de junho, onde o presidente Landim, participando do podcast do João Guilherme, nega essa possibilidade e diz o seguinte: hoje, pela quantidade de dinheiro que o Flamengo gera, não precisa de SAF. No dia 3 de maio, onde ele deu essa declaração dizendo que o Flamengo precisaria de SAF, caso contrário não faria o estádio, não houve nenhuma novidade financeira de 3 de maio para 27 de junho que justificasse essa mudança de posicionamento, exceto a rejeição que a SAF tem entre os conselheiros e os sócios do Flamengo. No dia 3 de maio, ainda deste ano, já era sabido, por exemplo, que o Fundo de Investimento Imobiliário agora teria um prazo muito maior para negociar as suas CEPACs e o Fundo de Investimento Imobiliário não estaria mais em estado de liquidez. Por quê? Porque no ano passado, em 2023, fechou um acordo com a prefeitura, eliminando uma dívida de 4,3 bilhões de reais. Nessa situação, com a possibilidade de usar o potencial construtivo em outras áreas da cidade, incluindo o Porto Maravilha e São Cristóvão, não há necessidade nem vínculo entre os CEPACs e o terreno. Portanto, a gente volta à declaração de ontem ou anteontem do presidente Landim, dizendo que não, nós conseguimos desvincular. Não, na verdade não se conseguiu desvincular. A CEPAC, o potencial construtivo, já não estava mais vinculado com o terreno, já poderia ser usado em outras áreas da cidade e já era sabido também que a Caixa faria o menor sentido a Caixa cobrar esse valor junto com o terreno. Não fazia o menor sentido, não faz sentido nenhum. Razão pela qual o terreno foi avaliado em 146 milhões de reais. O Flamengo acabou pagando 170 milhões de reais porque foi o acordo que foi feito, esse acordo que ele citou, na Advocacia Geral da União, com a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura e o próprio Flamengo. O Flamengo pagou mais do que o valor real do terreno. Esses 146 milhões de reais, ele foi definido por uma perícia judicial, contratada pela Justiça para decidir o valor do terreno. Portanto, o Flamengo acabou pagando mais do que o terreno vale. Essa história de 500 milhões não faz o menor sentido, não é verídica. A segunda parte, que é importante, quando ele fala dos 500 milhões de reais, é verdade, mas no dia 3 de maio já era sabido que o prefeito faria isso, que permitiria que o Flamengo transferisse o potencial construtivo da Gávea para outros terrenos. Acontece que, neste momento, o mercado está completamente saturado e não é possível vender esses CEPACs. Essa é uma das razões que o Vasco está tendo dificuldade para comercializar essa CEPAC para pagar o financiamento de São Januário. Não está vendendo, está com dificuldade. Ou seja, esse dinheiro que pode existir, esse dinheiro existe, mas não existirá, muito provavelmente, no prazo que o Flamengo precisa para pagar a sua construção. Portanto, o Flamengo vai ter que se endividar e nos primeiros anos depois do estádio não vai poder contar com esses 500 milhões. Então, é uma simplificação muito perigosa. O resumo dessa ópera é o seguinte: em 2022 o Flamengo não tinha projeto, o Flamengo dizia que faria um estádio com uma determinada capacidade. Claramente, como nós dissemos à época e fomos muito criticados, o Flamengo não tinha um projeto, não se sabia nada com muitos detalhes. Em 2023 houve um balão de ensaio, diria eu, sobre a SAF. Falou-se sobre a SAF durante o ano inteiro e em todos os discursos era dito, categoricamente, que o Flamengo não teria dinheiro para construir o estádio. Portanto, a SAF seria a melhor maneira de evitar que o Flamengo perdesse competitividade. Essa situação se manteve até maio desse ano, onde o presidente Landim reafirmou essa situação. Isso mudou em junho, quando o Landim disse simplesmente que não era preciso mais fazer SAF, depois de uma série de rejeições dentro do próprio clube, entre os sócios e os conselheiros do Conselho Deliberativo. O Flamengo mudou muito de posição, o Flamengo sempre teve uma posição muito cautelosa com relação ao estádio, sempre foi muito cuidadoso, mas deixou de ser este ano
Eu não sei, eu não estou dizendo que a gestão deixou de ser responsável. Não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui, estou relatando fatos. O fato é, até maio deste ano, o presidente Landim era muito mais cauteloso com relação à questão do estádio. Depois de maio, o Landim deixou de ser tão cauteloso. Está passando essa falta de cautela para o próximo candidato. Não houve nenhuma mudança financeira que permitisse essa alteração de possibilidades. E essa declaração do Landim, essa simplificação que está sendo feita com relação ao pagamento da construção do estádio, é algo que preocupa muito esse canal. E a gente mantém nossa posição de que é um projeto difícil, é um projeto viável, mas difícil, e que essa simplificação não é o melhor a ser feito. Esse fato é suportado por outros especialistas. O César Grafietti, por exemplo, ontem escreveu no Twitter falando exatamente a mesma coisa. Não acredite em simplificações. Um projeto de estádio é muito complexo e não será o naming rights, não será esses 500 milhões que pagarão o estádio. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você quiser ver o vídeo com mais detalhes, onde a gente vai e ler todas as matérias, todas as declarações, se liga aqui na descrição desse vídeo, tem o link para a live mais completa, que a gente fala de todas e mostra todas as notícias de todas as manifestações do presidente e da diretoria nos últimos anos. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Grande abraço, até a próxima.